Olá pessoal, tudo bem? Eu vou fazer hoje com vocês um tour completo pela solução Flashbox, tá? Então, primeiro de tudo, como é que funciona a solução Flashbox? A solução Flashbox é composta por 4 componentes, tá? O primeiro é o firmware, tá? O firmware é um sistema operacional completo, personalizado, que é instalado nos roteadores, tá? E é ele que vai possibilitar a você controlar e gerenciar todos os roteadores remotamente, tá? O segundo componente, a plataforma Flashman. A plataforma Flashman é o servidor, é o cerne de toda a gerência remota que você vai fazer com os roteadores Flashbox, tá? O terceiro componente é o aplicativo do cliente, onde ele vai conseguir controlar alguns parâmetros do roteador que ele tem em casa, né, o Flashbox que ele tem em casa. E o último componente, o aplicativo do técnico, tá? Que vai facilitar a instalação dos roteadores Flashbox nos clientes do seu provedor, beleza? Todos esses 4 componentes são gerenciados a partir da sua conta da Anlix, tá? Que é disponível na nossa plataforma Controle. Então, esse não é um componente do Flashbox, mas é lá que você vai fazer várias configurações da sua conta, tá? Eu vou começar mostrando primeiro de tudo o Flashman, ou seja, o gerenciador remoto web, tá? Então, vamos lá, vamos mostrar a tela aqui para vocês. Essa aqui é a tela principal do Flashman, do gerenciador web, tá? E é aqui que você vai fazer toda a configuração remota, diagnóstico de problemas no Wi-Fi. Isso aqui vai poder estar tanto na sua rede, dentro do seu data center, né? Com um servidor configurado, instalado para funcionar com Flashman, ou então diretamente na nossa nuvem da Anlix, tá? Você pode começar de uma maneira simplificada usando uma instância da nossa nuvem, tá? E conseguir já usar mais rapidamente toda a solução Flashbox, tá? Então eu vou passar aqui alguns componentes principais do Flashman, da gerência remota, que é muito importante vocês saberem, tá? Primeiro de tudo, na tela principal você vai ver os roteadores que você tem com Flashbox e principalmente você vai ter esse campo de busca aqui, tá, pessoal? O nosso campo de busca, ele é inspirado no campo de busca do Google, tá? Onde você pode buscar termos quaisquer, né? E combinar esses termos até para fazer uma busca mais avançada, tá? Então você pode buscar, por exemplo, um pedaço do nome da rede Wi-Fi de um cliente seu, tá? Então, se você buscar isso, ele vai atrás de todo e qualquer cadastro de roteadores que tenha alguma informação dessa no cadastro, tá? Você pode, por exemplo, digitar um pedaço de um IP, tá? Você pode digitar um pedaço de um IP e ele vai atrás de todas os resultados que encontram com essa busca que você fez aqui. Você pode também combinar filtros, tá? Você pode, por exemplo, desejar os roteadores online ou os roteadores offline, tá? Então isso vai te dar todos os que estão online e offline aqui. Isso aqui foi só uma demonstração básica, tá? Você pode encontrar todos os filtros mais avançados aqui, tá? O interessante, por exemplo, é você encontrar todos os roteadores que estão offline há mais de uma certa quantidade de horas, tá? Isso é bem interessante para ver aqueles clientes que desligaram o roteador, não estão usando, ou estão usando um outro roteador, ou até estão fazendo algo que não deveriam com esse roteador. Então você pode investigar através desse número de horas que um roteador encontra-se offline, tá? Então, perfeito. Isso aqui é muito importante vocês dominarem e usarem demais esse campo de busca, tá bom? Eu vou voltar aqui para a minha página principal, porque tem outro ponto interessante, tá? Eu tenho aqui todos os roteadores que estão cadastrados com o Flashbox, tá? E desse total eu tenho o número de roteadores que estão online, tá, na ferramenta, o número de roteadores que estão offline, aqui em cinza, e o número de roteadores que acabaram de ser desligados, né, ou reiniciados, ou então estão com alguma instabilidade na conexão de gerenciamento, tá? Isso é muito importante, então a gente marca aqui para você poder investigar, né? Você pode inclusive filtrar aqui só clicando. Você pode filtrar, por exemplo, os que estão online no momento, tá?
Outro dado importante é as colunas que você quer exibir na tabela principal, tá? Duas delas são muito interessantes, que é o tempo que o roteador encontra-se ligado e o tempo que o roteador encontra-se conectado, tá? A gente consegue identificar e separar isso com os roteadores que tem o Flashbox, tá? Bom, eu separei hoje para vocês aqui um roteador para essa demonstração, tá? Eu separei um roteador da TP-Link aqui que eu vou usar o próprio filtro para demonstrar para vocês, tá? É esse aqui, perfeito. Nesse roteador, eu vou separar o MAC dele para a gente visualizar só ele, tá? E ajudar a nossa explicação aqui. Perfeito. Então, algumas informações importantes, tá? Primeiro, o estado em que ele se encontra, tá? Esse roteador se encontra online no momento, tá? Então, ele está perfeitamente configurado e a gerência funcionando corretamente, tá? Segunda informação importante, o endereço MAC desse roteador. Esse endereço aqui, gente, é o que está na etiqueta, tá? Então, você consegue fazer uma conferência visual para ver se é o roteador correto, tá? Outra informação interessante é o IP do roteador nateado, caso você use uma rede NAT, uma configuração NAT na sua rede, né? E o IP público desse equipamento, o IP acessível aí pela rede, pela internet, tá? Outra informação importante é a configuração da firmware instalada, tá? Do Flashbox, é uma especificação do detalhamento da configuração da firmware. A identificação, que você pode dar um CPF, um número de contrato, alguma identificação que você queira para esse cadastro. E o tempo que esse roteador encontra-se ligado, como eu havia falado, e conectado. Aqui ele está ligado na energia, mas, por exemplo, desconectar e reconectar o cabo de rede, né? Ou então, se eu estiver usando o PPPoE e o PPPoE reconectar, esse tempo aqui de conectado vai reiniciar, tá? Outra informação importante é se eu quiser atualizar somente o firmware desse roteador, ou seja, fazer uma atualização remota de firmware, tá? Aqui então eu vou escolher a versão da firmware que eu quero, né, a release, e ao clicar ele vai informar que esse procedimento leva aproximadamente 3 minutos e durante o procedimento o roteador não pode ser desligado, tá? Então aqui fica a primeira dica, o Flashbox você pode mantê-lo atualizado remotamente, mas é interessante fazer de madrugada ou fazer num horário que o roteador não esteja sendo usado pelo seu cliente, tá? E aí, para isso, tem uma funcionalidade bem legal, tá? Que é aqui, ó, atualizar vários, tá? Esse atualizar vários, você vai poder atualizar vários roteadores e ainda agendar um dia e um horário para essa atualização, tá? Então, vou mostrar aqui. Primeiro de tudo, você vai escolher quem você vai atualizar, pode ser pelo próprio resultado da busca ou por um arquivo CSV, uma planilha no Excel, onde você vai especificar o endereço MAC de cada roteador. Aqui no caso eu vou usar a minha própria busca. Então vou usar todos os resultados dessa minha busca, que no caso é só esse roteador aqui que eu selecionei. Se houvessem mais, eles estariam aqui fazendo parte da busca também, tá? Próximo passo, eu vou escolher a versão da firmware que eu vou querer atualizar nesse agendamento, tá? Aqui no caso eu vou escolher essa versão aqui como exemplo. E por último, eu posso atualizar imediatamente, tá, a firma, que eu não recomendo, tá, para um cenário de produção, um cenário onde você tem os seus clientes, eu não recomendo você fazer imediatamente, a não ser que seja um horário já muito fora do comum do uso da internet, tá? Mas sim agendar a atualização de firmware. Então aqui, por exemplo, eu posso escolher segunda-feira, e eu posso colocar um horário de madrugada, tá? Um horário que o meu cliente não vai estar usando a banda larga e eu vou poder atualizar a firma desse roteador tranquilamente, tá? Então aqui eu posso, por exemplo, adicionar outro dia da semana, quarta-feira, né? Eu posso inclusive adicionar um intervalo de quarta a sexta, também no especificado horário de, por exemplo, 3 da manhã até as 4 da manhã, tá? Então isso aqui é muito importante, pessoal. Isso aqui vai possibilitar você atualizar a firmware do seu Flashbox com segurança, tá? E seguindo aqui em frente é só agendar a atualização dessa firmware, tá? Eu não vou agendar aqui só por questões de demonstração, tá? Aqui você pode ver parâmetros da atualização
de uma prévia atualização, né? Então, se você já atualizou outros Flashbox em outros agendamentos, aqui você pode ver os parâmetros que você usou. Aqui, como exemplo, a gente usou esses termos de busca, atualizamos para essa versão do Flashbox e nessa faixa aqui de tempo, tá? De dia da semana e de faixa de horário, tá? E, inclusive, você pode ver o resultado das atualizações prévias, tá? Perfeito. Seguindo aqui, agora eu vou expandir o roteador que eu selecionei aqui para demonstração, onde eu vou mostrar mais informações que você pode gerenciar remotamente, tá? Primeiro de tudo, você pode atualizar aqui ó, o tempo que ele está conectado, você vai clicar e vai atualizar na hora quanto tempo que ele está ligado e conectado, tá? Então agora vamos ver mais informações do roteador, tá? Aqui eu tenho quando que esse cadastro foi criado, tá? Quando que ele foi registrado na plataforma Flashman. Como eu já tinha falado para vocês, você pode dar um identificador para esse cadastro, tá? Por exemplo, um número de contrato, ok? Aqui você pode atualizar o status da licença desse roteador, tá? Aqui é importante pelo seguinte, os Flashbox só vão funcionar se eles estiverem com a licença deles ativa e regular, tá? Isso aqui eu vou mostrar um pouquinho mais à frente para vocês, que é legal. No caso de furto ou de perda de equipamento, você vai poder bloquear essa licença aqui e aí quem ficar com esse roteador não vai conseguir usar, não vai conseguir gerenciar enquanto o status da licença estiver como bloqueada, tá? Isso é muito importante, tá? Próxima informação interessante é quando que o cliente apertou o botão de reset e resetou todo o equipamento dele, tá? Então, se por acaso ele segurou o botão de reset e apagou tudo, a gente vai registrar aqui a data que isso ocorreu. Mas o mais legal, pessoal, você não vai perder a configuração do teu cliente, tá? E aí é muito importante, eu vou até mudar aqui a câmera para vocês prestarem bastante atenção, tá? O Flashbox, ele tem uma configuração que fica em sincronia com o servidor de gerência Flashman, que é esse que eu estou mostrando para vocês, tá? Então, por mais que o cliente aperte o botão de reset para apagar tudo, assim que o roteador ganha comunicação com a internet, ou seja, ganha uma comunicação com o servidor de gerência Flashman, já é automático o roteador buscar todas as informações que estão lá armazenadas e ressincronizar tudo. Então, por exemplo, se você configurou algum usuário sem AppWE, vai reconfigurar. Se você configurou alguma senha de Wi-Fi diferente de um padrão, né, para a sua rede toda, vai reconfigurar. Se você abriu alguma porta no Firewall para esse cliente, elas vão ser reconfiguradas. Tudo que tiver na gerência remota e que eu estou mostrando aqui para vocês, vai ser reconfigurado automaticamente sem você ter que fazer nada, tá? Então isso é muito importante, esse é um grande diferencial do Flashbox, que não é só um preset, ou seja, não é só uma única configuração para todos os seus clientes. É a configuração exclusiva que você configurou para aquele cliente, permanecendo mesmo após um reset, tá? Isso é muito importante e é um dos grandes pontos aí para reduzir a tua quantidade de tickets de serviço, né, de atendimento, por você ter sempre uma configuração ali salva, tá? Perfeito? Eu vou voltar aqui agora para a demonstração do Flashbox, perfeito? Então vamos lá, vamos continuar. E o restante aqui é o modelo do roteador e a versão do Flashbox, tá? Reparem que a versão do Flashbox aqui é diferente dessa informação que eu mostrei para vocês aqui em cima. A versão do Flashbox é a versão que traz novas funcionalidades, traz correções de segurança, traz melhorias de desempenho de Wi-Fi, enfim, tudo que nós aqui da Anlix trabalhamos e colocamos no Flashbox, nós atualizamos através de versões aqui do Flashbox, tá? Mas a firmware instalada, a release que a gente chama, né, esse identificador aqui, ela tem a ver com a configuração básica que você faz nos firmwares Flashbox, ou seja, o preset que você faz nos firmwares Flashbox. Isso vai ficar claro um pouquinho mais à frente, tá? Mas tenham em mente dessa diferença aqui de identificação, tudo bem? Próxima etapa. Aqui no Flashbox você vai conseguir configurar remotamente o modo de operação, né? Ou seja, o modo roteador, ou modo bridge ou modo AP, né?
E o modo Bridge e o modo AP, você não vai ter uma rede local no roteador Flashbox, né? Ele vai encaminhar toda a comunicação que está vindo das portas LAN para quem estiver conectado, para quem estiver à frente, né, desse roteador Flashbox. Por exemplo, você tem um servidor DHCP e vários roteadores Flashbox conectados nesse servidor DHCP. Você pode deixá-los todos em modo Bridge ou modo AP, e aí toda a comunicação, todo o roteamento dos aparelhos conectados em todos esses roteadores, né, vai ser repassado para esse servidor DHCP fazer o roteamento, no caso, claro, ele também sendo um roteador, tá? Então aqui é muito interessante quando você quer deixar um equipamento principal na tua rede com modo roteador e os demais apenas como um ponto de acesso Wi-Fi, tá? Por isso que é também chamado de modo AP, modo Access Point, tá? E aqui, pessoal, é uma funcionalidade recente do Flashbox, que é a compatibilidade do Flashbox com modo Mesh, tá? Então você pode configurar vários roteadores Flashbox para uma grande rede Mesh, tá? Ou seja, uma grande configuração otimizada entre diferentes pontos de acesso, para que você amplie a cobertura Wi-Fi de um determinado cliente, né? Ou então consiga atender pontos de residências que não tem um sinal Wi-Fi legal, então você leva um ponto de acesso específico para aquele local e com a configuração Mesh tudo isso é otimizado, tá? Então a mudança de um aparelho de um roteador Wi-Fi para outro, né? Enfim, tem várias otimizações que o modo Mesh traz, tá? O modo Mesh é uma nova padronização aí de uma série de protocolos que está vindo para roteadores Wi-Fi, né? E o Flashbox já é completamente compatível, tá? Então você vai conseguir configurar o modo Mesh por cabo, por rede Wi-Fi 2.4, 5 GHz ou então por ambos os Wi-Fi, tá? Se você ficou com dúvida, entre em contato com o nosso time da Anlix, que a gente tem mais informações da rede Mesh, tá? Inclusive um material próprio para isso, para você entender um pouquinho melhor, tá? O propósito desse vídeo aqui é fazer um tour por tudo que o Flash mantém, então não vou entrar em detalhes aqui, tá bom? Mas, por favor, verifiquem mais informações do Mesh, porque você vai poder combinar vários modelos de vários roteadores e todos trabalhando na mesma rede Mesh, é bem legal, tá bom? Continuando aqui, agora como que o roteador Flashbox se conecta na internet, né? Ou seja, as configurações da WAN. Você vai poder escolher DHCP ou PPPoE, tá? E no PPPoE você já vai poder especificar o usuário e senha PPPoE desse cliente, tá? Então você vai poder mudar a qualquer hora e remotamente, tá? Outra informação importante é em relação à porta Ethernet, ao cabo que está conectado na porta WAN Ethernet desse roteador. Aqui você vai ter a velocidade negociada e o modo de transmissão. Isso aqui é muito legal, gente, para quando o cabo de rede está com alguma interferência, né, ou mau contato, onde a velocidade negociada, por exemplo, em geral é afetada. Ou então se você fez alguma configuração num switch, né, você limitou a banda na porta Ethernet de um switch e você quer ter certeza que isso está sendo respeitado. Então isso é exibido aqui na velocidade negociada e modo de transmissão Full Duplex ou Half Duplex, isso para padronização de Ethernet, tá? De qualquer cabo Ethernet, tá bom? Seguindo agora a configuração de LAN, tá? Se o Flashbox está em modo Bridge ou modo AP, isso aqui vai estar bloqueado, tá? Mas o meu está em modo roteador. Então você vai poder escolher a rede LAN desse roteador, tá? E a máscara. E se você mudar para algum ponto 3 ou algum diferente do ponto 1 aqui na sua rede LAN, isso já vai ser reconfigurado e a subrede vai ser calculada corretamente, né? A máscara e junto com o IP do roteador vai aplicar numa correto cálculo da subrede LAN, tá? Inclusive isso está especificado aqui para que você sempre lembre disso, tá bom? Na rede Wi-Fi você vai ter todas as configurações básicas, tá? De uma configuração Wi-Fi de um roteador, como o canal, o nome da rede do cliente, a senha, a largura de banda, né, 20 ou 40 MHz, aqui no caso do 2.4, o modo de operação, BGN, ou então você pode escolher só o G, se for interessante, e você ainda pode ativar ou desativar
o rádio 2.4 desse equipamento, tá? Se o equipamento for dual band, você também vai ter a mesma coisa na rede de 5 GHz, tá? Então, os mesmos parâmetros aqui se aplicam para a rede de 5 GHz, ok? E agora eu vou mostrar algumas opções mais avançadas e exclusivas do Flashbox, tá? Primeiro, você vai poder reiniciar o roteador Flashbox remotamente a qualquer hora, tá? Então, isso ajuda se você tiver que reiniciar alguma conexão PPP e você tem que fazer isso diretamente no equipamento. Então, você vai poder reiniciar o roteador. Você pode resetar a senha de aplicativo do cliente que o seu cliente vai ganhar, perdão. E isso eu vou mostrar para vocês já já o aplicativo do cliente, tá? Você pode ver logs do roteador ao vivo, tá? Isso aqui, pessoal, é bem legal quando você tem que fazer alguma investigação um pouco mais detalhada do que está acontecendo com esse roteador Flashbox. Então aqui você vai ter registros da atividade do servidor DHCP, da atividade de PPPoE do roteador, de reconexão do Wi-Fi, de informações sobre a memória flash do roteador, se ela está em estado íntegro, se houve uma reconexão do PPPoE, né? Você pode ter aqui consulta de mensagens de controle do próprio serviço de gerência, tá? Então isso aqui é muito útil quando você tem que investigar algo que exige um pouco mais de detalhe aí do roteador, e você pode exportar isso para um arquivo e você pode enviar para o nosso suporte, que a gente ajuda a interpretar esse tipo de funcionalidade aqui, tá? Isso vai ser bem interessante para aqueles casos mais complexos que você vai ter que prestar um atendimento remoto, tá? Continuando, você vai poder desbloquear a navegação de internet de aparelhos que tenham sido bloqueados. Isso vai ficar claro daqui a pouco. Você pode abrir portas no Firewall, tá? Como qualquer outro roteador. Outra funcionalidade legal é o teste de latência e perda, tá? Então você pode aqui para esse cliente configurar domínios na rede, tá? E eu vou colocar agora, pessoal, todos os endereços que eu vou querer testar latência e perda nesse roteador, tá? Eu vou deixar os endereços padrão para fazer o teste de exemplo aqui para vocês, tá? Então, eu vou disparar, ele vai executar o teste de latência e perda a partir do roteador para cada um desses destinos que estão aqui, tá? Então, lá, ele me deu o resultado de latência, tá? Que é uma média de vários testes de latência feitos, e também a porcentagem de pacotes perdidos nesses testes, tá? Então, aqui, se você, por exemplo, quer diagnosticar se algum servidor de jogos está com uma latência alta ou então alguma perda de pacotes alta dentro dos teus clientes, você pode testar para esse cliente ou então para vários, tá? Outra funcionalidade interessante são os dispositivos conectados, tá? Isso aqui é bem legal. Isso aqui vai fazer uma varredura em todos os aparelhos conectados no Wi-Fi ou no cabo, tá? Desse roteador. Aqui eu estou usando esse roteador de exemplo, tá? Mas você pode fazer com cada um dos roteadores instalados. Então aqui ele fez uma varredura, tá? Ele identificou, por exemplo, que eu tenho um Motorola E5, tá? Conectado no Wi-Fi, né? Aqui eu tenho se ele está em qual rádio ele está conectado, se é no de 2.4, no de 5, o modo se está em AC ou em N, o nível de sinal e a relação sinal-ruído, inclusive com o identificador aqui de qualidade do lado, tá? E aqui você tem a velocidade máxima no Wi-Fi negociada para esse equipamento no momento, tá? Isso aqui vai depender de interferência, de uma série de coisas, mas você já vai ter aqui informado qual é a estimativa de velocidade máxima para esse equipamento, tá? Você vai ter também IPv4 e IPv6 do equipamento, e você pode liberar o PNP, que é um protocolo para facilitar o encaminhamento de portas, né? Por exemplo, para câmeras de segurança, ou então para aparelhos, consoles de jogos, né? Como um Xbox, por exemplo, onde o cliente tem que fazer isso, você pode liberar esse encaminhamento para um aparelho específico, tá? E você pode bloquear a navegação de internet para um ou mais aparelhos desse cliente, tá? Então, se você tem alguma atividade suspeita, às vezes que o próprio cliente está relatando, você pode bloquear a navegação de internet de um equipamento, tá? E aqui tem outros equipamentos, por exemplo, o Moto G6 está na frequência de 5 GHz e as mesmas informações, tá?
Perfeito, continuando. Você vai ter mais uma funcionalidade que é bem interessante, tá? Que é o teste de velocidade, tá? Aqui, pessoal, é um teste de velocidade que vai ser disparado de dentro do roteador Flashbox até um servidor localizado dentro da sua rede, tá? E esse servidor a gente tem um manualzinho para você conseguir configurar ele, tá? Então, você vai conseguir medir a banda contratada do roteador até esse servidor. Você vai isolar qualquer outro parâmetro de ruído, por exemplo, como interferências em testes feitos com aplicativos conectados pelo Wi-Fi, né? Aqui, ó, é muito importante que a rede do cliente vai ser interrompida enquanto esse teste de velocidade estiver sendo realizado, tá? Por quê? Aqui a gente quer isolar todo e qualquer fator de ruído para medir a banda contratada desse cliente, tá? Então, se o cliente estiver usando a internet, isso pode atrapalhar o resultado, né? Se ele estiver fazendo um teste pelo Wi-Fi, né, um speed test pelo Wi-Fi, isso atrapalharia o resultado. Então, a gente faz de dentro do roteador, bloqueia durante o teste a rede do cliente, né, a navegação da rede do cliente, para que você tenha e o cliente tenha um resultado confiável da banda contratada, tá? Então, eu vou disparar aqui como exemplo esse teste de banda contratada. Ele leva de 20 a 30 segundos, às vezes um pouco menos. Ó, aqui no caso levou menos. E aqui no meu exemplo eu estou limitado a 95 MB. Então aqui teve um desconto da velocidade, né? Eu consegui medir 90 megas. E eu tenho esse resultado armazenado aqui num histórico com a data e a hora que isso foi feito, tá? Inclusive o usuário aqui dessa interface de gerência que disparou esse teste, né? Então se você tiver vários usuários, isso vai estar aqui especificado para cada usuário, tá? Tem mais um fator importante que eu vou mostrar para vocês já já também, que é o cliente pode disparar esse mesmo teste a partir do aplicativo do cliente que ele vai receber, tá? E você vai poder visualizar aqui também nessa mesma tabela. E o cliente vice-versa, tá? Então você tem uma transparência aí desses testes de velocidade que geram sempre muito transtorno, muito suporte num dia a dia aí do provedor, tá? Eu vou passar aqui para mais uma opção, tá? Que é o tráfego na porta WAN do roteador Flashbox, tá? Então aqui ele vai coletar, todos os dados de upload e download que já passaram na interface WAN e você vai ter aqui isso atualizado de minuto a minuto, tá? E esse horizonte aqui, esse gráfico aqui gira em torno de 4 horas de duração. Então você vai ter um horizonte aí para conseguir acompanhar isso, tá? Então se você tiver alguma dificuldade de coletar esse dado no seu concentrador, algo do tipo, você já tem essa informação aqui, tá? Tem mais uma opção aqui muito importante, mas também para ser usada com muito cuidado, que é retornar um roteador Flashbox para o firmware padrão de fábrica, tá? Então isso é importante, gente, pelo seguinte, o cliente não quer mais o Flashbox, ou você não quer usar o Flashbox num determinado cliente, ou então não gostou da ferramenta, enfim, alguma coisa aconteceu que você precisa retirar o firmware Flashbox desse equipamento. É só você apertar esse botão que ele vai retornar o firmware de fábrica sem você precisar fazer mais nada e sem você precisar fazer uma intervenção local, tá? Então você pode fazer isso remotamente, que simplifica muito o trabalho, tá? Perfeito, então essas foram as funcionalidades aqui que você tem no cadastro, tá? E aí tem mais alguns detalhes aqui bem importantes, tá? Primeiro, você pode exportar informações dessa tabela aqui para uma planilha, para um CSV, e você poder fazer alguma inteligência, algum pós-processamento que você queira com esses dados, tá? Você também pode gerenciar o nível de permissão de cada usuário, tá? Então isso é muito importante, você vai ter gente GN1, você vai ter o gerente, o N2, enfim, e você quer regular níveis de permissões dentro dessa plataforma para cada usuário. Então você vai configurar aqui várias classes de permissão e para cada uma delas você vai configurar cada funcionalidade que essa classe de permissões vai ter dentro da plataforma Flashman, tá? Então isso vai te dar uma liberdade para trabalhar com diferentes atividades aí dentro do teu provedor, perfeito?
E isso aqui eu vou mudar a câmera agora, que é outro detalhe de muita atenção, tá? Eu vou mudar aqui a câmera para vocês. Gente, tudo que eu mostrei no Flashman agora para vocês é disponível via API, tá? Então, se você quer conectar o Flashman junto ao seu ERP, fazer uma gerência integrada, fazer algo mais avançado, né? Você pode, tá? A gente tem uma documentação, tá? A Unlix tem uma página só de documentação, que é documentação.unlix.io, tá? Nessa página a gente vai ter a documentação da API, tem outras, tem um manual do Flashbox, tá? Mas por favor, dê uma olhada, porque tem tudo lá para você poder fazer esse tipo de integração, tá? Muito importante. Bom, agora, gente, eu já fiz um repasso aqui pela gerência web remota, tá? Um detalhe que esse servidor Flashman vai poder estar localmente dentro da tua infraestrutura ou na nuvem com a gente, tá? Acho que eu já mencionei isso, mas vale frisar, ok? E agora eu vou passar para os aplicativos, tá? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela do celular, ok? Eu vou deixar ela aqui em evidência para mim. Perfeito. Eu vou mudar agora a tela aqui para vocês verem. Ok, então vocês estão conseguindo ver a tela desse meu celular aqui que eu estou usando na demonstração, tá? Então aqui eu tenho 3 aplicativos importantes. O primeiro, da esquerda para a direita, é o aplicativo do Flashbox, tá? É ele que você vai fornecer para o teu cliente de banda larga, tá? O do meio é o Flashbox para técnicos, então vai ser fornecido para o time técnico, né, para fazer as instalações. E por último, é um aplicativo personalizado para o teu cliente, né? É o aplicativo Flashbox, o mais à esquerda, mas já personalizado com a identidade visual e com mais algumas funcionalidades para o teu cliente, tá? Então, primeiro eu vou abrir o aplicativo do Flashbox para vocês verem, tá? Então, aqui é importante, eu estou conectado na rede Wi-Fi do roteador de demonstração que eu estava utilizando para vocês verem, tá? Através do Flashman. Então aqui ele já me diz que o login vai ser feito nessa rede Wi-Fi, em LixAP0922, tá? O mais legal é que eu não preciso estar na rede Wi-Fi, tá? Se esse celular aqui já tiver feito alguma vez um login de aplicativo nesse roteador, tá? Então, se eu fizer esse login agora eu estou no Wi-Fi aqui, tá? Eu posso tirar o Wi-Fi do meu celular aqui, eu vou até fechar a aplicação para vocês verem que eu vou poder reconectar, tá? Então eu vou estar na rede 4G, tá? Eu não estou mais no meu roteador Wi-Fi. Olha lá, e eu tenho acesso, eu posso fazer o login ainda no meu roteador de demonstração, enfim, no roteador do cliente, né? Que o cliente vai ter em casa, tá? Olha só, então eu posso estar na rua, posso estar em qualquer lugar, eu já acessei o roteador e aí ele vai mostrar o seguinte: se esse roteador está com acesso à internet, aqui nessa bolinha verde mais à esquerda, tá? E quem está conectado, né? A quantidade aqui mais à direita, na bolinha verde, na parte superior, e aqui a listagem no meio da tela, tá? Então aqui eu tenho 2 aparelhos conectados, tá? Eu posso clicar em listar todos e aí eu vou ver a qualidade de Wi-Fi de cada um deles, tá? E reparem que, por exemplo, esse roteador aqui de demonstração é esse Moto E5. Repara que ele está offline aí. Por quê? Porque eu estou na minha rede 4G, mas eu estou acessando o roteador aqui para saber, por exemplo, a qualidade do Wi-Fi desse meu Moto G6 que está conectado no Wi-Fi desse meu roteador aqui de demonstração, tá? Então aqui, por exemplo, eu posso escolher esse Moto G6. Se eu não gostei do nome dele, ou então se o Flashbox não conseguiu identificar um nome mais humano para esse equipamento, né? Se vê aqui, por exemplo, o endereço MAC, eu posso vir aqui e renomear esse equipamento, tá? Eu posso, por exemplo, botar meu Moto G6, tá? E salvar essa informação, tá? O que mais eu posso fazer? Eu posso abrir a porta no Firewall, então o teu cliente, né, na verdade, ele pode abrir portas no Firewall se ele precisar, ok? E eu posso habilitar ou desabilitar a permissão de UPnP, esse protocolo que vai facilitar a abertura de portas para um equipamento, só para esse equipamento, só para esse Moto G6 aqui, tá?
Então, isso vai facilitar muito essa configuração que às vezes o cliente necessita e você pode ver que é bem fácil, né? As opções estão bem claras aqui, não existe muita poluição visual para atrapalhar a navegação do teu cliente, tá? Outro dado importante é que se o cliente não conhece esse aparelho, ele não sabe quem é, ele pode bloquear a navegação de internet desse aparelho, tá? Então, ao bloquear, esse aparelho não vai mais conseguir navegar na internet. Esse Motorola, esse Moto G6 aqui, vai ficar sem navegação à internet, tá? Ok. O que mais que eu quero mostrar aqui para vocês? Eu quero mostrar, olha só, o teste de velocidade aqui embaixo, tá? Então, aquele mesmo teste que eu fiz lá no Flashman, olha só aqui o resultado, aqui embaixo. Então, o teu cliente ele também está vendo o resultado aqui embaixo. Então, isso reduz qualquer disse-me-disse, aquele telefone sem fio que às vezes acontece, né? E o cliente também pode disparar esse teste. Né? Aqui eu estou no 4G, eu não estou conectado no roteador e eu estou disparando um teste de velocidade dentro do roteador até o meu servidor de teste de velocidade. Tá? Então eu vou aguardar o resultado aqui, leva de 20 a 30 segundos, como eu falei, e a gente vai ver o resultado. Olha só, maravilha, 91 MB. Tá? Então você pode ver que já deu aqui, tem até mais um resultado aqui no meio que foi feito, né? E você tem, o teu cliente tem esse feedback e o teu atendente, né, o teu técnico também vai ter esse feedback, ok? Eu posso ver também opções Wi-Fi aqui no cantinho, né? E aqui o teu cliente vai poder ver o nome da rede Wi-Fi dele, a senha, renomear a rede ou alterar a senha e algumas opções um pouquinho mais avançadas, né? Que é ajustar o canal, a largura de banda ou o modo de operação, que eu já mostrei também para vocês lá no Flashman, tá? Perfeito, então esse é o aplicativo básico, tá? Aqui eu ainda posso ver informações desse roteador e até reiniciar o roteador, então teu cliente pode reiniciar o roteador dele de qualquer lugar, tá? Mas agora eu vou abrir o aplicativo personalizado, tá? Então caso você queira para o seu provedor dar uma identidade visual do seu provedor para o teu cliente final conseguir identificar mais facilmente esse aplicativo, enfim, ter toda uma facilidade na comunicação visual com o teu cliente, você pode usar o aplicativo personalizado que a gente fornece também, tá? E aí, além da identidade visual, espera aí, que eu tô, olha só, estava conectado em outro roteador aqui. Eu vou procurar outro roteador, eu não encontrei ninguém aqui, óbvio, porque eu tô na minha rede 4G. Então eu vou conectar no Wi-Fi. E eu vou tentar novamente, tá? E agora eu vou conectar no roteador que eu estava usando para demonstração para vocês, tá? Ó, perfeito, já está aqui na tela, eu vou selecionar. Agora sim, eu vou colocar a senha desse roteador de demonstração. Maravilha, olha só. E aqui o aplicativo personalizado tem mais duas informações, tá? Ele tem um botão que você vai poder configurar direto para o teu suporte técnico, tá? E, voltando aqui para o aplicativo, ele vai ter também um botão direto para a área do assinante, tá? Então você vai poder aqui no caso um provedor cliente nosso de longa data, GigaLink, mas você vai poder, se não quiser uma página web, você vai poder colocar um link para um aplicativo que você já tenha, tá? E aqui na parte de suporte técnico, você vai poder, por exemplo, colocar um telefone de WhatsApp para abrir direto o WhatsApp, tá? Ou então abrir direto o Telegram, se você fizer o teu suporte pelo Telegram, ou ainda abrir um link para mandar um e-mail, tá? Então esse botão aqui é altamente personalizável, direto pela nossa plataforma também, tá? Que eu vou mostrar para vocês mais ao final desse tour aqui, tá? Perfeito. Eu mostrei para vocês os dois aplicativos, tá? Do cliente, o comum ou personalizado. E agora eu vou mostrar o aplicativo para técnicos, tá? Então aqui, gente, ele vai abrir o aplicativo, tá? E aí é o seguinte, aqui ele já vai dar para eu conseguir conectar na rede Wi-Fi desse roteador aqui de demonstração, esse Flashbox, tá? Mas reparem, isso é importante, a gente tem material para isso, que isso aqui é um aplicativo que tem que ter usuário e tem que ter senha, tá? Então, você vai configurar lá na plataforma Flashman, tem uma aba
uma permissão, que eu já mostrei para vocês, né? Vai ter uma permissão só para aplicativo do técnico. Você vai liberar ou bloquear isso. Então, ao liberar ou bloquear, vai permitir um usuário, né, um usuário que você vai criar, poder fazer acesso a esse aplicativo aqui. Aqui no caso eu já tenho um login feito, por isso que abriu essa tela aqui de conexão, tá? Mas senão ele pediria o login e senha, ok? Então eu vou conectar nesse roteador aqui que eu quero fazer uma configuração do técnico, tá? Então aqui quando o técnico conectar, ele já vai ter, por exemplo, dados do roteador, tá? O endereço MAC desse roteador que está na etiqueta, o modelo, a versão do Flashbox e a release, que eu já comentei com vocês também, tá? E aí eu vou poder fazer algumas coisas simples, mas muito importantes, tá? Primeiro de tudo, eu vou poder configurar o tipo de acesso WAN que esse roteador vai fazer, tá? E aqui é legal que esse aplicativo, o roteador, não precisa estar conectado na internet, não precisa estar com a gerência já feita, tá? Que ele vai poder trocar essa opção localmente ali com o aplicativo e com o roteador do lado dele, né? Ele conectado no Wi-Fi desse roteador. Então aqui eu posso trocar para PPPoE, né? Posso trocar para modo Bridge ou modo AP, tá? E isso vai trocar na hora aqui no roteador para facilitar, por exemplo, quando você tem que levar, quando o técnico tem que levar um equipamento para instalar num cliente que é PPPoE, aí daqui a pouco esse mesmo equipamento ele tem que ser DHCP ou então Bridge. Então você vai configurar um mesmo preset, né, do Flashbox, e aí o que você precisar alterar, você vai alterar, o técnico vai alterar através desse aplicativo aqui nessa opção de configuração WAN, tá? Próxima etapa, diagnóstico do roteador, tá? Então repara, isso aqui, gente, é muito importante. Isso aqui vai uniformizar a instalação que o técnico vai fazer quando ele estiver instalando um Flashbox na casa de um cliente, tá? Eu vou clicar aqui e o que isso vai fazer? Isso vai disparar um diagnóstico interno no roteador, tá? E aí ele vai diagnosticar uma série de coisas. Por exemplo, se o acesso ao WAN está certinho, né? Se não tem nenhum mau contato no cabo ou algo do tipo. Depois, se ele ganhou IPv4. Depois, se ele ganhou IPv6, tá? Em seguida, se ele consegue resolver nomes na rede, né? Se o DNS está ok, então se o cliente digitar google.com.br, será que vai conseguir acessar? O acesso DNS tem que estar ok, então ele vai fazer esse teste. Depois, se a licença desse roteador está ok, né? Ou não está bloqueada, a licença Flashbox. E por último, se o gerenciador, se aquela plataforma web, aquele servidor Flashman que eu mostrei para vocês, se ele já conseguiu estabelecer comunicação, inclusive se registrar corretamente lá, tá? Se der algum problema, por exemplo, aqui deu um alerta do IPv6, tá? Eu vou clicar no IPv6 aqui. Eu não tenho IPv6 configurado. Para o IPv6 exclusivamente eu posso ignorar, tá? Todo o restante, se desse erro, eu não teria opção de ignorar. Ele me informaria uma série de sugestões que o técnico teria que executar para tentar resolver, tá? Então, após eu resolver todos os problemas ou avisos, aí sim eu posso encerrar o diagnóstico. Encerrei o diagnóstico, o técnico encerrou esse diagnóstico, você vai então, ou o técnico vai então poder fazer algumas configurações adicionais, tá? Ele vai poder configurar parâmetros da rede Wi-Fi desse roteador, se ele quiser, tá? Ele vai poder configurar esse roteador em modo mesh, tá? Que eu já mencionei para vocês. E, por favor, entre em contato com o nosso time Alix para saber mais informações sobre o mesh, tá? O técnico pode, então, dar um número de contrato do cliente, ok? E ele pode ainda adicionar algumas observações, tá? Algo que ele observou ali no cliente, alguma coisa que vale a pena tomar uma nota, né? Então, beleza. Depois que o técnico fez tudo isso aqui, todos os passos, tá? E o diagnóstico é obrigatório, tá? Esse não tem como fugir. Por fim, eu posso emitir o certificado, tá? E aí o técnico emite um certificado Flashbox de configuração. Aqui a gente atesta quem configurou, qual usuário que configurou, qual o dia e a hora, tá? Que essa certificação foi gerada. Então aqui essa certificação tem várias informações. Tem o endereço MAC, tem o modelo do roteador, tem se o acesso à internet estava ok, olha lá, IPv4, IPv6, conexão DNS,
qual rede Wi-Fi foi configurada nesse equipamento, se o mesh foi configurado, se alguma observação foi configurada, enfim, tem todo esse detalhamento aqui, tá? Encerrando, ele vai enviar esse certificado, tá? Então isso aqui vai ser registrado no servidor de gerência Flashman e ele ainda, se quiser, vai poder compartilhar por WhatsApp, compartilhar por e-mail, né? Então ele vai poder informar algum controle que você faça com alguma equipe remota, né? Ele vai poder na hora disparar esse certificado, né? Todo esse registro de informações para alguém, né? Por algum e-mail, por exemplo, para isso ficar salvo, tá bom? Então, perfeito. Esse é o básico, tá? Do aplicativo do técnico, ok? Deixa eu retornar aqui para a câmera, para vocês poderem me ver, maravilha. Então, pessoal, eu fiz aqui já um tour rápido no Flashman, tá? Fiz um tour rápido no aplicativo do cliente, no aplicativo do técnico, ok? Agora, eu só vou repassar algumas informações sobre a firmware, tá? E sobre algumas configurações, algumas informações adicionais que agora com o aplicativo do cliente, agora que vocês já viram todos os componentes, fica um pouco mais claro, tá? Então, a primeira informação que eu quero mostrar para vocês vai ser a sua conta da Anlix, tá? Deixa eu mostrar aqui, trocar a tela um minutinho. Perfeito. Essa aqui é a tela da sua conta da Anlix, tá? Lembra que eu falei que você vai ter uma conta onde você vai conseguir configurar alguns aspectos da sua solução Flashbox? Então, é aqui. Nessa tela aqui, gente, você vai conseguir ver principalmente o número de licenças que você ainda tem, que você já usou do Flashbox, tá? Você vai conseguir ver avisos que a gente sempre envia, isso aqui é muito importante. Inclusive, esses avisos são enviados também por e-mail, mas é sempre legal dar uma olhada aqui, ok? Aqui você pode ganhar alguma promoção, isso vai estar especificado aqui, né? E aqui no final, gente, isso é muito importante. Aqui são os 6 primeiros vídeos que você precisa assistir para configurar o Flashbox corretamente, tá? Então, apesar de eu ter feito esse tour, dá uma olhada nesses vídeos aqui que vai explicar alguns detalhes para cada componente. E quando você estiver fazendo o primeiro uso do Flashbox, esses vídeos aqui vão te ajudar muito, tá? Ok. Eu tinha mencionado da questão do bloqueio de licenças, tá? E aí é o seguinte, gente, isso aqui é muito importante, ok? Você vai conseguir ver todos os roteadores com o Flashbox que ativaram uma licença dentro da sua rede, tá? E aí, toda a gerência remota do Flashbox, todo o acesso que eu mostrei aqui para vocês, só vai funcionar se essa licença estiver desbloqueada e ativada para um determinado equipamento. Então, se eu pegar um roteador aqui, gente, se eu pegar um desses aqui e bloquear a licença, tá? Se eu bloquear essa licença, esse roteador não vai mais conseguir ser gerenciado remotamente, nem por nenhum aplicativo, tá? E se alguém resetar ele, ele vai ficar como está, ele vai ficar completamente travado, tá? Isso aqui, gente, é bem legal para evitar furto de equipamento ou evitar aquele mero esquecimento que o cliente faz, né? Ele às vezes cancela o plano com você e aí não faz a menor questão de devolver esse equipamento, né? E aí fica lá e aí acaba usando para outro fim ou então vendendo na internet, né? Então, para evitar isso, você bloqueia essa licença e esse roteador não vai mais conseguir ser usado devidamente, tá? Se você recuperar esse roteador, né, ou então você conseguiu reaver esse equipamento de alguma forma, você pode selecionar essa mesma licença aqui e desbloquear ela, tá? E aí, perfeito, o roteador vai voltar a ter essa gerência remota, a funcionar plenamente, tá? A licença é muito interessante também, gente, para quando você, por exemplo, tem um equipamento que ficou obsoleto. É um flashbox, já passou muito tempo, ele ficou obsoleto, né? Ou então teve um pico de energia, queimou alguma coisa no equipamento. Você não vai mais usar ele, mas você não quer perder essa licença do flashbox, né? Então você pode cancelar ela para poder usar em outro roteador com o flashbox, tá? Próximo ponto interessante, gente, é a configuração do preset da firma Flashbox, tá? Então, é nessa opção aqui de cima, tá? E aqui é o seguinte,
Aqui você vai configurar todo o básico que vai sair prontinho já em toda e qualquer firmware Flashbox que for instalada em roteadores. Então, todo roteador com firmware Flashbox que recebeu o Flashbox pela primeira vez vai sair já com tudo que você configurar aqui, tá? Então, aqui você vai configurar o nome da rede Wi-Fi padrão, né, se ele vai ter alguma senha específica ou se essa senha vai ser o endereço MAC, por exemplo. Você vai configurar como é que o Wi-Fi vai sair por padrão, se ele vai sair no canal automático, na largura de banda especificada, né, se ele sai por padrão em DHCP ou em PPPoE. Enfim, você vai dar o que a gente chama, né, comumente aí de preset, né? A única diferença é que, como eu já expliquei para vocês, uma vez que você configura algo a mais no roteador Flashbox através do Flashman, essa configuração vai permanecer, né? Então, por isso que a gente vai muito além de uma configuração preset, tá? Um detalhe aqui que eu quero realçar para vocês já devem ter se deparado com essa dúvida, tá? Quando eu uso um Flashbox em modo PPPoE, como é que eu faço para instalar se cada hora eu vou ter um diferente usuário e senha PPPoE para cada cliente que eu tenho na minha rede, né? Aqui, gente, você vai configurar, você vai criar dentro da sua rede um usuário e senha padrão, tá? Esse usuário e senha você vai, por favor, tá? Isso é muito importante, você vai colocar um plano de velocidade baixo de 128K ou até 64K, ok? Para desestimular qualquer uso de banda desse tipo de usuário padrão, e você pode ainda configurar um firewall, um bloqueio, para que esse usuário sem PPPoE acesse somente o servidor de gerência Flashman que você vai ter, né? Então você vai limitar aí só, porque esse usuário PPPoE ele só vai servir para o roteador ganhar algum acesso à rede para conseguir se comunicar com o servidor de gerência Flashman e obter tudo que é designado para aquele cliente, né? Ou seja, o usuário e senha correto daquele cliente, PPPoE, né? A rede Wi-Fi que você já tenha configurado. Então, o usuário e senha padrão só vai servir para isso, mas é assim que é feita a configuração caso você vá utilizar o Flashbox em modo PPPoE, ok? Alguns detalhes a mais aqui. Eu já repassei para vocês o cliente personalizado, o aplicativo personalizado para o seu cliente, né? Aqui você vai personalizar, você pode já ter uma prévia de como esse teu aplicativo personalizado pode ficar, tá? Sem você ter que gerar algum aplicativo, né? Dar algum tempo de espera até você conseguir ver como é que vai ficar esse app. Você já pode personalizar ele aqui, deixar ele com a sua cara. Inclusive, lembra daqueles botões de área do assinante, suporte técnico? Você já pode dizer aqui, olha, eu vou querer suporte pelo WhatsApp, tá? E aí o telefone que eu quero é esse aqui, você já especifica como é que vai ficar, tá? Então você já dá toda a cara do aplicativo personalizado e aí se você achar interessante, você pode fazer a contratação desse aplicativo personalizado, tá? Outro ponto importante aqui é que através dessa sua conta da Tanlix, você já vai ter acesso ao servidor de gerência Flashman, como eu falei para vocês. Ele pode ser acessado através da nuvem ou então ser instalado num servidor seu, né, dentro da sua rede aí do seu provedor, tá? E importante, aqui a gente já deixa até uma dica, tá? Se você vai usar na nuvem, não é legal você passar de 3.000 roteadores, tá? Se você vai gerenciar acima dessa quantidade, é legal você pensar em instalar um servidor de gerência Flashman dentro aí da tua rede. Eu particularmente já dou essa dica se você tem esse tipo de equipamento disponível, esse tipo de servidor já, a gente tem um manual só dizendo toda a especificação de hardware e tal. Eu recomendo você configurar porque isso reduz atraso na gerência, reduz atraso na latência, né? Porque o servidor está ali do teu lado, está dentro da tua rede. Então, se você tem esse tipo de equipamento, é interessante você configurar o Flashman já na sua rede, tá? E ainda a gente traz aqui para vocês o assistente de instalação Flashbox, tá? Essa é outra dúvida que é muito comum, tá, gente? Eu vou até mudar a câmera porque isso é importante, tá? Olha só, o Flashbox, a primeira vez que ele é instalado, então, por exemplo, você está com um roteador com firmware padrão de fábrica, né?
A primeira vez que ele é instalado, você vai ter que usar essa ferramenta que eu acabei de apontar ali para vocês, que é um softwarezinho para Windows ou então para Linux, tá? Que vai ajudar só na primeira instalação desse firmware Flashbox, tá? Isso tem que ser feito com o roteador do lado, tá? Você vai usar um cabinho de rede para conectar no seu laptop, no seu PC e no roteador para poder fazer essa instalação. Infelizmente, a primeira instalação, ela, pelo menos na data presente desse vídeo, tá? Ela não pode ser feita remotamente, tá? É muito raro, para não dizer que não pode ser feita, é muito raro, tem um ou outro modelo que você ainda consegue pela interface web do roteador fazer a instalação, tá? Mas isso não é via de regra, tá? A maioria esmagadora você vai usar esse software de instalação para fazer a primeira instalação. Depois, atualizações de firmware, né, do Flashbox, tudo que eu mostrei aqui para vocês, isso é feito remoto. Mas a primeira instalação, infelizmente, essa vai ter que usar o instalador do firmware Flashbox, tá? Perfeito? Bom, pessoal, eu fiz um grande repasse, um grande tour aqui da ferramenta para vocês, tá? Eu não cobri 100%, tem mais algumas coisas que vocês usando a ferramenta vão se deparar, vão querer olhar, tá? Mas aí eu quero estimular a curiosidade de vocês e que vocês assistam os nossos vídeos no YouTube, tem vários tutoriais, por favor, assistam esses vídeos, é muito legal, vai trazer muita informação, tá? E olhem a nossa página de documentação da Anlix, lá no documentação.anlix.io, tá? Sem cedilha e sem acento, tá? Olhem a documentação, lá tem um manual completo, a maioria das coisas que eu falei aqui está escrito também nesse manual, tá? Então deem essa olhada, façam esse repasse para vocês conseguirem ter todo a informação necessária para fazer o melhor uso da solução Flashbox e de todos os seus componentes, tá? Bom, pessoal, então é isso. Eu agradeço muito o tempo de vocês, eu espero que vocês usem o Flashbox e até a próxima. Um grande abraço.